Olá, gente amada! Estamos com mais um momento especial do nosso Congresso Nacional do Livro Online. Hoje, então, temos mais uma convidada e eu passo a bola para Simone apresentá-la, porque a Simone conhece ela muito bem e já trabalhou com ela. Simone, tudo contigo! Oi, gente, tudo bem? Pois é, hoje nós temos aqui no Congresso Nacional do Livro Online a querida Flávia Cunha. A Flávia, ela é jornalista, ela já trabalhou em rádio, jornal, TV e hoje ela presta consultoria na área editorial para quem deseja escrever um livro. Oi, Flávia, tudo bem? Tudo bem, Simone, tudo bem, Ivânia? Muito obrigada pelo convite. Pois então, eu saí do mercado convencional da comunicação por um amor à literatura mesmo. Né? Eu acho que antes de surgir o jornalismo na minha vida, já existia literatura. Desde criança eu sempre gostei muito de ler, então, na verdade, trabalhar com isso agora é um grande prazer. Como é que surgiu o meu trabalho? Né? Eu fiz um mestrado na área de literatura, enquanto eu estava trabalhando na grande mídia, digamos assim. E aí, logo em seguida, resolvi fazer uma mudança na minha vida, né? Pedir demissão, assim, meio a la louca, não tinha nada em vista. E as coisas foram se encaminhando para eu trabalhar por conta própria. Mas em 2015 surgiu a oportunidade de eu trabalhar na área editorial, numa editora de pequeno porte, de livros infanto-juvenis. E aí, dentro dessa editora, como costuma acontecer muito em pequenas empresas, houve a sugestão do dono da editora para que eu me tornasse microempreendedora individual. Eu nunca tinha pensado assim em, sabe, trabalhar por conta própria e ter uma empresa na área cultural. Não foi uma coisa planejada. Mas aí, quando ele me sugeriu isso e eu vi que era uma coisa simples de ser feita, depois de um tempo eu pensei, tá, mas por que eu vou ficar com um cliente único? Se eu sou empreendedora, por que eu não vou fazer outras coisas? E eu consegui negociar para trabalhar meio turno nessa editora, então durante alguns anos eu fui conciliando uma situação em que era como se fosse um emprego, né, apesar de eu não ter a carteira assinada, com outros clientes. E aí eu comecei a trabalhar, um outro braço da minha empresa é a produção executiva de eventos, então eu faço produção executiva de shows e também lançamento de livros. Né? Então eu consegui agregar várias etapas assim dessa questão do livro, né? Já que a gente aqui vai falar mais sobre livro, né? Então eu peguei esse expertise que eu tive nessa editora, que foi acompanhar todo o processo, né? A preparação de originais, acompanhar a questão da diagramação, do projeto gráfico. E aí eu não sabia exatamente qual era o nome da minha profissão, né? Eu estava recém começando nessa área e eu descobri que existia essa figura do produtor editorial. Então, hoje em dia, me denomino como produtora editorial, né? E aí presta serviço para editoras e para autores independentes. E como é esse mercado, Flávia? Como tu estás sentindo esse mercado? Pois então, a partir de 2019, eu comecei a fazer serviços mais como da minha empresa mesmo para autores, né? Então, trabalhei no financiamento coletivo de um livro infantil, com uma autora jornalista, Clarissa Barreto. E eu falei para ela: olha, eu não tenho muita experiência em financiamento coletivo de livro, mas a gente aprende junto, né? E deu certo, ela também tem uma boa rede, acho que é importante falar para quem está nos assistindo que ter uma boa rede é importante quando vai se pensar no financiamento coletivo de livro, né? Claro que a gente faz uma divulgação para a imprensa, tenta mobilizar as pessoas nas redes sociais, mas aquela rede do autor, ela acaba sendo muito importante. Né? Então, a gente conseguiu, arrecadou a meta suficiente para conseguir imprimir o livro, que acaba sendo a etapa mais, tem um valor maior, né? E precisa ter um acabamento melhor também, né? Então, eu acho que, claro, os profissionais que estavam juntos nesse projeto é um projeto feito só por mulheres, porque é uma fábula infantil feminista. Então, foi de todas as mulheres. Então, o projeto gráfico é de uma mulher, as ilustrações são de uma mulher. A ilustração é uma coisa muito importante em livro infantil, né? Então, teve toda existe uma sintonia muito grande entre as ilustrações desse livro com o texto, né? E aí eu fiz esse trabalho de conseguir produzir, né? Tanto nessa parte do financiamento coletivo, quanto na parte
prática mesmo, né? Negociação com gráfica, como é que vai ser a distribuição. A gente tinha um evento de lançamento, que infelizmente foi primeiro adiado, depois cancelado em função da pandemia. A gente ia fazer um evento, enfim, a gente estava pensando numa decoração, porque era livro infantil, teve uma série de coisas que acabou, pelo menos assim, adiado, né, até uma segunda ordem, né? Mas a gente conseguiu manter a entrega dos livros, a gente está enviando pelo correio mesmo, né? Alguns livros autografados, as pessoas estão pedindo e tudo mais. E também, nesse ano, em meio à pandemia, surgiu um projeto de livro, vai ser meu primeiro livro adulto, é um livro de contos, em que eu estou fazendo a produção, e eu acho que é importante pensar que as pessoas estão lendo mais em função da pandemia, né? Já existem alguns indicadores nesse sentido, né? Então, eu acho que é importante, eu acho que é um incentivo para quem tem um projeto engavetado aí, pensar que é o momento, né, talvez, de investir nisso, investir nesse sonho. Mostra a capa do teu livro que tu produziste, tu tens ele em mãos aí. Tenho aqui, Isso. sim. É a Ótimo. As Rainhas dos Animais. É importante dizer que a autora, Clarissa Barreto, ela fez uma pesquisa. A ideia desse livro surgiu porque quando ela estava fazendo uma reportagem para a revista super interessante sobre as fêmeas na natureza. E aí ela começou a ver que algumas espécies têm fêmeas muito poderosas, né? E aí ela começou a ficar curiosa, pensar, mas será que tem mais do que eu pesquisei? Então vou pegar aqui um exemplo para mostrar para vocês. Tem as macaquinhas bonobos, né? E o livro começa, ele não é um livro científico, ele é uma fábula. Então ele começa com uma pequena leoa questionando a amiguinha macaquinha, dizendo assim, mas o leão que é o rei da natureza. Então, a partir dessa conversa entre essas duas personagens, elas vão percorrendo a floresta e a macaquinha, que é muito esperta, começa a dizer, olha, não é bem assim, ó. As meninas também são poderosas. E eu acho que é importante falar, né, que não é um livro para meninas, né, é um livro para crianças, porque eu acho que é importante a gente pensar que os meninos precisam ler para aprender a respeitar as meninas, né? Eu acho que é um dos princípios, é por isso que eu acredito muito no feminismo, com essa interseção do feminismo com a literatura infantil. E como está sendo, Flávia, esse desafio de ser empreendedora? Boa pergunta. Bom, eu confesso para vocês que quando começou a pandemia, eu fiquei bastante preocupada, né? Porque uma parte da minha renda foi impactada, essa parte de eventos, né? Então eu fiquei preocupada, mas na verdade acho que todos nós estamos tendo que aprender a nos reinventar, né? Então eu estou focando bastante em produção de conteúdo para redes sociais, produção de conteúdo jornalístico também. Então reativei meu lado jornalista durante a pandemia e também surgiu esse projeto. Existe esse projeto editorial que eu ainda estou trabalhando, que é o do livro infantil que eu mostrei para vocês, e esse projeto do livro adulto, que por ser um livro um pouco mais longo, a gente tem um processo de produção um pouco mais longo, então a gente já está há alguns meses trabalhando nisso, e vai ter o lançamento agora em novembro, em que a gente está pensando como é que vai ser esse lançamento online, né? Eu acho que sempre é uma nova forma de se fazer evento, então também estou aprendendo muito nesse momento, né? Tanto a questão de ferramentas, quanto pensar a forma de chamar a atenção das pessoas, e eu acho que o digital ele chegou nesse momento, mas ele vai permanecer de alguma maneira, né? Acho que tanto os livros em formato digital são uma realidade, quanto a questão da gente usar essa ferramenta que existe aqui, né? Essa tecnologia que está à nossa disposição, para conseguir até atingir mais pessoas, né? Então eu acho que é um desafio, com certeza, ser empreendedora nesse momento, né? Mas eu acho que é um desafio que eu estou disposta a permanecer nele.
Flávia, o Congresso é parceiro, viu? Que vocês precisarem para divulgar o lançamento do livro, enfim, a gente apoia a ideia, né? Até porque amamos livros também, então tudo que se refere a esse universo, né? A gente apoia, né, Ivânia? Com toda certeza apoiamos e sempre apoiaremos. Me conta para o público em geral quais são os grandes desafios na tua profissão entre aceitar o trabalho de um autor, entre negociar com ele o que pode ficar, o que não pode ficar, o que permanece no texto original, o que não permanece. Depois vem o segundo momento, que é escolha da capa, que é negociar com a editora, quantidade de livros e, por último, que é uma das maiores preocupações, a questão da distribuição. Como é que a Flávia percebe isso? A profissional Flávia. Pois é, eu tenho tido uma sorte nessa com os autores independentes que me procuraram, porque são pessoas que, de verdade, assim, são pessoas que me apresentaram textos de muita qualidade, então foi fácil de trabalhar nesse sentido, né? O livro infantil, principalmente, a Clarissa Barreto, ela estava um pouco perdida, um pouco preocupada, porque ela não tinha ainda escrito nada para o público infantil e ela sabia que eu tinha esse expertise. Então, a gente trocou muito nesse sentido até chegar no formato que seria. A gente chegou na ideia de ser uma coisa um pouco rimada, e o tipo de letra também. Então, a gente teve uma conversa muito boa, assim, sabe? Eu acho que foi bastante fácil essa troca, né? E o livro adulto, quando o autor me procurou, ele já estava praticamente com o livro que seria encaminhado, ele já me procurou, o texto já estava praticamente pronto, já tinha passado por uma primeira revisão, e aí eu sugeri para ele, quem sabe vamos dar mais uma olhada nesse texto, será que não é melhor ter uma segunda revisão? Vamos pensar como fazer isso junto, né? E nesse projeto, eu não falo ainda o nome porque ainda não estamos ainda na fase de pré-lançamento, né? A gente ainda não fez a divulgação oficial, mas é um projeto muito legal, depois eu mando para vocês. E esse projeto, ele conta eu estou trabalhando em parceria com o Literatura RS, que é um site que divulga livros feitos no Rio Grande do Sul, mas ele também tem esse braço de produção. Então, eu estou trabalhando em parceria com eles para fazer o projeto gráfico, que é o Giovanni Urio que faz, e o Vitor Gil, que é jornalista. Ele costumava fazer essa parte de divulgação, assessoria de imprensa, ele foi assessor da Feira do Livro de Porto Alegre, mas hoje em dia ele está mais focado no projeto do site. Então, a gente está meio que dividindo algumas funções ligadas à comunicação, mas está sendo muito afinado, assim, essa parceria. A gente faz algumas reuniões online para decidir as coisas, a parte do projeto gráfico, a gente pensou muita coisa junto. Não foi difícil, eu acho, de negociar isso, mas também acho que isso depende muito de cada autor, de cada pessoa, né? Eu já tive dificuldades, assim, com alguns autores na editora que eu trabalhava, por exemplo, de ter expressões que teriam uma conotação preconceituosa, né? E eu precisei dizer, olha, eu entendo que para ti essa palavra não tem problema nenhum, mas essa palavra, ela pode ser considerada preconceituosa e não é necessária. Existem sinônimos para ela. A palavra era judiaria. E aí eu falei para ele, olha, eu entendo. Né? E aí ele começou, mas isso é politicamente correto. Eu falei, olha, assim, tu é judeu? Não é. Então, assim, vamos se botar no lugar do outro, vamos ter essa empatia. Eu acho que se não é essencial para o teu texto, não vai modificar nada se a gente pegar outros sinônimos, né? Eu apresentei para ele, sei lá, 10 outras palavras que poderiam ser, a gente poderia reconstruir a frase, né? E aí, olha, ele não mora em Porto Alegre, então a gente teve essa conversa por telefone. Fiquei acho que uma meia hora falando com ele sobre uma palavra para um livro infantil. Mas eu prezo muito pela qualidade, né? E aí ele falou assim, mas talvez não dê problema. Eu falei, sim, mas talvez. E se der? E também, para que a gente vai escrever uma palavra que tem toda uma conotação pejorativa
né? Não existe essa necessidade da gente usar essa palavra. E aí eu tive... Não vale a pena arriscar, né? E aí eu tive toda essa Que paciência, né? As experiência pessoas... interessante, hein, Flávia? Muito. E aí eu fiquei, olha, quando eu já estava na meia hora, assim, porque eu tava dando uma olhadinha no tempo, né? Eu pensei, gente, não acaba nunca essa conversa. Aí quando chegou na meia hora, eu pensei, bom, eu estava ali numa situação em que a palavra final também não era minha, né? O editor ainda me disse assim, mas também o livro é dele. Aí eu falei, não, mas espera, vamos tentar negociar isso. E aí eu falei para ele, fui tentando ver, assim, e aí teve uma hora que ele falou, tá bom, concordo contigo. Eu sou, não sei se concordo completamente, mas entendi teu ponto, então vamos tirar essa palavra. E aí pronto, e aí fiquei mais tranquila com isso, porque eu também acho que às vezes Claro. as pessoas, os escritores, e eu não estou dizendo todos, mas os escritores precisam entender, quem é escritor iniciante às vezes talvez não tenha essa percepção de que um livro não é um produto de uma pessoa. Quando a gente vê o livro pronto na livraria, ali, à venda na vitrine, as pessoas podem ter essa falsa ilusão de que o autor fez tudo sozinho, ou que o texto é só dele. E, na verdade, não. E é importante ter outros olhares. Né? Eu acho que é importante a gente pensar que, quando vai para uma editora, tem o olhar do editor, que é importante. Tem o olhar do preparador de texto. Tem o olhar de uma revisão. Uma boa revisão, dependendo do tamanho do livro, é aconselhável que mais de uma pessoa faça a revisão. Porque às vezes passa alguma coisinha e não tem nada pior do que a gente abrir um livro e ter ali um erro de digitação, uma vírgula que faltou. Então, assim, esse cuidado, ele é importante mesmo num projeto que seja independente, mesmo que num projeto que a pessoa, não, mas eu quero fazer só uma tiragem de 100 exemplares e vou vender só para os meus amigos. Mas por Só que para que não minha dá para fazer uma coisa? família. Mas ainda Só assim, para né? minha família e meus amigos. É o argumento mais usado, é o que eu mais percebo. E tem um outro detalhe também, que tu mensuraste muito bem. O autor não escreve para si, o autor escreve para o mundo. Então, a palavra usada, ou as palavras usadas, elas não devem ter nenhuma conotação que possa vir a dar um problema no futuro. Então, resolva antes, né? Resolva antes, fica muito mais fácil. Muito, muito boa a tua colocação, Flávia, que traz também o olhar do jornalista, que a gente sabe desse poder forte das palavras, né, Flávia? O significado profundo, né, na escrita, e tu trazer esse olhar e essa contribuição é excelente, porque justamente a maioria das pessoas não entendem nem como que faz esse processo do livro, né, como é desde lá dos originais e vai indo a revisão, os momentos que tu vai aprimorando o texto, inclusive, né? E acredito que esse apoio à consultoria editorial nesse sentido traz uma grande contribuição, né? Porque é o olhar do todo, é o olhar das palavras escolhidas, é o olhar, e isso é fundamental para que lá no final o produto tenha a melhor qualidade possível, porque sempre alguma coisa pode acontecer no meio desse caminho, né, Flávia? Com certeza. Eu acho que é importante também pensar na questão da gráfica, né? É importante a gente... Nunca lancei um livro, tenho muita vontade, mas aí resolvi fazer meio sozinho, um amigo meu me ajudou a fazer a diagramação, o outro fez a capa, tudo bem, mas aí, se quer fazer um livro impresso, tem que pelo menos então pegar indicações de boas gráficas, porque também eu acho que não tem nada mais frustrante do que, de repente, tu mandar o teu livro, né, investir, porque é um valor, né, significativo, dependendo da tiragem, né, e aqui no Brasil isso é um problema, né, como a gente não consegue fazer grandes tiragens, o valor também acaba sendo mais caro do que em outros países, né, e a gente sabe essa questão aí talvez de dificuldade de público leitor, de compra do livro impresso também, né, tem essa questão econômica envolvida. Mas, de qualquer forma, uma boa gráfica ajuda a levantar um livro, né? E uma gráfica ruim pode fazer com que o teu investimento seja colocado no lixo, né? Porque, de repente, tu vai olhar ali
impressão não tá boa, o papel não era aquele que eu tinha imaginado. Então, acho que se a gente for pensar nessa questão de técnica, acho que é muito importante a gente pensar que ter bons profissionais ao teu lado vão fazer com que o teu livro tenha qualidade. E todos esses detalhes que talvez as pessoas leigas pensem assim, mas eu não dou bola para isso. A gente dá. É que a gente não sabe o nome do papel, né? O leitor comum. Mas a gente sabe que tem aquele papel, aquele livro ali foi tão bom de ler, ele era bom de pegar, a leitura foi melhor. Então, tudo isso é tudo pensado, né? O tipo de papel, o tamanho da fonte, o tipo da fonte. Isso aí tudo teve gente que estudou para fazer. Né? Então, as coisas que talvez para a gente pareçam invisíveis, e até se fala isso no design, né? Minha área não é design, mas eu trabalho com designers gráficos maravilhosos. O design invisível, que é o que o leitor não percebe, mas é aquele que é aquela coisa que a gente diz assim, que livro bom de ler. É isso, é o design invisível, e teve alguém que estudou para isso. Né? Então, talvez por isso que seja muito importante a gente valorizar os profissionais, porque tem coisas que a gente não é da nossa área, e é por isso que o meu papel, e eu descobri isso na prática, né, que esse trabalho de produção editorial é ter uma rede de contatos grande, e é isso que eu faço. Eu tenho uma rede de ilustradores com traços diferentes. A pessoa tem um projeto de livro infantil e ainda não sabe o que ela quer, pode tentar descobrir a partir que ilustração combina mais com o teu texto. A gente pode fazer uma pesquisa sobre isso, a gente pode conseguir isso. Que capa que tu quer? Quer uma capa com foto? Então a gente tem que ter um bom fotógrafo. Não é com uma foto qualquer que tu vai conseguir do teu celular, dificilmente o resultado vai ficar bom. Né? Então eu acho que a gente valorizar cada pessoa dentro da sua área. Né? E isso aí também passa por uma questão até a gente até de humanidade, né? Porque eu acho que pensando aqui, divagando aqui com vocês, né? Eu acho que a gente valorizar bons profissionais é uma forma da gente conseguir ter um mundo melhor mesmo, sabe? Eu luto muito pelo orçamento das pessoas que trabalham comigo, né? Eu penso muito nisso, né? Porque às vezes a pessoa, o cliente ali tá com pouco dinheiro e tal, mas eu digo pra ele, olha, mas vai valer. A gente vai contratar essa pessoa aqui, no trabalho dela vale. E às vezes é muito interessante isso, porque como eu trabalho com essa parte de negociação, assim, de orçamentos, né? Eu já percebi isso, que é muito mais fácil quando eu elogio o trabalho de alguém, não sou eu me elogiando, eu estou elogiando o trabalho de outra pessoa e estou mostrando os pontos fortes daquele profissional. As pessoas em geral digam, é mesmo, né? Não, tá certo. E aí parece que valoriza mais o trabalho das outras pessoas. Então eu fico muito feliz quando eu consigo, às vezes, fechar num valor que a pessoa nem está acostumada a trabalhar. Eu trabalho por menos. Eu falo, mas tem bastante trabalho. Vamos fazer com que tu ganhe um valor justo. Né? Porque eu acho que às vezes, na área cultural em geral, né? A gente tem uma tendência a ter valores um pouco mais baixos do que em outras áreas, né? Por uma desvalorização, assim, de achar, de parecer que o trabalho vale menos de alguma maneira, né? E eu acho que eu coloco como meta da minha empresa isso, de valorização dos profissionais que trabalham comigo. Olha, é bem interessante isso que tu coloca, Flávia, e eu poderia resumir numa palavra: a tua função é dar o refinamento ao trabalho do autor. Então, embora o livro, a história toda seja do autor, são os complementos, é o refinamento que tu vais dar que vai gerar maior ou menor credibilidade ao trabalho que será lançado. Concordas? Eu não tinha pensado por esse lado, mas acredito que sim, e acho que é importante, né? Que às vezes o autor ele está tão imerso naquele texto, né? Às vezes a pessoa fica anos escrevendo. O livro que eu estou trabalhando de contos, o autor ficou muitos anos escrevendo, então tem contos ali que são do início dos anos 2000. Então ele já não tem mais, ele já não consegue mais ter um olhar crítico, né? Assim, será que tá bom? Será que tá ruim? E no caso desse livro, são contos muito bons, são contos que têm uma inspiração no Caio Fernando Abreu, sem ser cópia. O autor é muito fã, assim como eu.
E quando eu identifiquei isso, eu pensei, que coisa boa poder trabalhar com um texto que eu acredito, né? Porque eu acho que essa parte que é boa, né? Porque aí eu posso chegar e indicar para os meus amigos o livro mesmo, assim, gente, eu estou lançando, mas comprem aí porque é bom de verdade, né? Mas sim, eu acho que algumas contribuições eu acabei dando e acho que agora a gente vai trabalhar bastante com redes sociais, eu estou ajudando ele nessa parte de construir o conteúdo, e acho que é importante também pensar o quanto as redes sociais podem ajudar na divulgação de um livro, né? Tu tinha comentado antes essa questão de distribuição, que é uma dificuldade mesmo, né, para autores independentes, mas pode ser feita uma negociação com as livrarias, né? Eu acredito muito nas livrarias de bairro, as pequenas livrarias independentes, que já têm um público fiel, que fazem uma curadoria dos livros que são vendidos ali, né? Então, eu acredito muito nessa coisa de chegar, conversar, mostrar a qualidade daquele livro, e, em geral, a gente consegue fazer negócio, né? Mas ainda, eu acho que é um caminho para o autor independente conseguir vender o livro pela internet, né? É a forma que ele consegue ficar com o dinheiro para ele, né? Tirando as taxas e as outras coisas, frete, enfim, mas consegue ganhar mais dinheiro com isso, né? E eu acho que, mas aí para conseguir vender pela internet tem que ter uma boa comunicação. Né? E aí eu acho que eu vejo que o meu trabalho eu acabo usando algumas ferramentas do jornalismo, né, sem dúvida, com esse olhar que acaba sendo um pouco mais sensível, eu diria, porque realmente eu gosto de literatura, né? Não é assim, eu estou trabalhando com isso porque não tive outra coisa para fazer. Não, eu poderia estar fazendo outras coisas se eu quisesse, mas é que realmente trabalhar no mercado editorial para mim é muito é muito agradável, de verdade. Assim, cada vez que eu aprendo uma coisa nova, e a gente aprende coisas novas todos os dias, isso é muito bom, né? Cada vez que eu aprendo uma coisa nova, eu penso, que bom que eu estou fazendo isso, né? Porque eu estou aprendendo mais coisas sobre sobre algo que eu sempre fui apaixonada, né? Então eu acho que isso é muito bom. Tu sabes, Flávia, que quando tu argumentaste, olha, o nosso preço está abaixo do mercado, talvez pela não valorização, eu lembrei que há 15 dias atrás eu fui procurada, minha editora foi procurada para o lançamento de um livro. São 3 pessoas que terminaram de escrever um livro e elas fizeram o caminho inverso, elas foram direto à gráfica, né, para a impressão. Então a gráfica rapidamente acolheu e já queria sair, né, imprimindo. O que eu chamei a atenção dessas 3 pessoas? Eu disse, olha, é importante que seja registrado, né, que tenha o seu ISBN, tu estejas prevenido, vocês estejam prevenidos contra futura cópia, contra falsificações, contra o uso sem o direito, enfim. Então existe uma gama de profissionais por trás desse negócio que não seja somente a gráfica. É importante pensar, tem que ter o registro na Biblioteca Nacional, né? Tem que ter lá a ficha catalográfica, enfim, são pessoas que vivem da área, que são experts na área e que precisam ser pagas e precisam receber, embora tenha um valor mais baixo, mas tem que ser valorizado, porque isso tem um sentido no final do trabalho. E eu acho que às vezes a gente vê muitas pessoas que se dizem, né, humanistas e falam que prezam, né, na teoria, pela valorização das pessoas, e quando chega na hora de trabalhar, às vezes dá uma decepção. Essa parte que eu vejo, assim, até na área de literatura, eu não passei tanto por isso. Na área da música, assim, alguns músicos realmente, assim, de não valorizar o trabalho de produtor. E aí eu pensei, bom, até isso a literatura me dá melhor, né? Porque realmente, assim, eu não sei se por ser uma função mais específica, né? Eu vejo, assim, que eu consigo argumentar mais e consigo demonstrar que algumas coisas, bom, tudo bem, a gente até pode imprimir numa gráfica que cobra metade do preço, mas provavelmente o resultado não vai ficar bom, mas a decisão é tua. Porque eu acho que o cliente também tem que sentir que ele tem
esse poder de decisão. Mas assim, a decisão é tua e aí a responsabilidade não é minha, desculpe. Aí se não fica bom o resultado, não estou me responsabilizando. E eu acho que essa questão do menos valor na área da música, como tu citaste, tu sabe por que isso acontece? Porque o teu trabalho ele é intangível. O que é a intangibilidade? Não é algo que tu estoque, não é algo que tu toque, não é algo que tu perceba. Tu só vai sentir no resultado. E aí os artistas que não valorizam é porque eles não percebem a importância desse teu trabalho, embora ele seja intangível, embora ele não apareça, mas ele vai aparecer lá no final como um resultado. É verdade. É verdade, e eu não sei se por sorte, né, e eu espero continuar tendo sorte nessa área da literatura, né, trabalhando, realmente, assim, tenho percebido uma diferença na valorização do trabalho e até do conhecimento, né, porque eu acho que eu não estou trabalhando muito tempo nessa área, né, se vocês forem pensar proporcionalmente ao tempo que eu já tenho como jornalista, né, meu primeiro estágio em jornalismo foi lá em 1997, então certamente, eu acho que eu nunca vou deixar de ser jornalista, né, porque já está em mim isso, né, são tantos anos, então, e a produção editorial, ela surgiu em 2015, né, então, assim, faz menos tempo, mas a gente vai acumulando, mesmo em pouco tempo, a gente vai acumulando uma gama de conhecimento nova e que, e que precisa ser valorizada. Eu acho que é muito importante a gente pensar que o conhecimento ele precisa ser valorizado e uma das formas de valorização ela é através da remuneração. Não é a única, claro, trabalhar com pessoas que te tratam de uma forma gentil, acho que meio que o básico, né, na vida, mas infelizmente não é todo mundo que consegue, né, a gente sabe de casos de pessoas assim que acabam sendo um pouco grosseiras, né, mas eu acho que eu busco, né, e isso para mim é bastante importante, tenho buscado cada vez mais nos projetos que eu trabalho, trabalhar com pessoas que sejam, que eu goste, né, e eu acho já que eu sou empreendedora, né, já que a empresa é minha, eu procuro sempre trabalhar com pessoas que eu tenho uma afinidade, né, porque eu acho que o trabalho flui melhor, flui de uma forma mais harmoniosa. Problemas sempre vão ter, né? A gente sabe que ao longo do processo, assim, acaba com. A gente pensou de tal forma, vamos ter que mudar essa ideia. Isso não é a questão, né? E acho que é muito importante a gente pensar nisso, né? De que exatamente na questão do livro, antes da impressão é que pode tudo dar errado. A gente pode testar de uma forma e dizer, não gostei da capa, assim. Eu tinha achado que a ideia da minha capa ia ser azul, mas eu percebi que não era isso que eu queria. Tudo bem, a gente troca. Não dá para depois que está impresso pensar que teria sido diferente, né? Então eu acho que é muito importante a gente pensar assim que o diálogo é importante, essas negociações são naturais, e também acho que é importante a gente pensar o quanto determinadas coisas não têm o certo e errado, né? Acho que existem coisas que até tem coisas que funcionam mais ou melhor, mas se o autor quer muito uma capa que seja vermelha, por que a gente não vai fazer isso? A gente vai dar um jeito de ficar, né? A gente negocia ali com o capista, com o designer, e vai dar um jeito de ficar harmoniosa, ficar com o resultado fica bom, né? Porque eu acho que também é importante a gente pensar que eu sei que eu estou lidando com o sonho das pessoas, né? Quando um autor, principalmente um autor independente, me procura, e falar, eu quero lançar esse livro, eu sei que é um sonho dele. Então eu estou fazendo esse sonho ser concretizado, né? Claro que de vez em quando precisando dar umas doses de realidade ali, dizer, olha, amigo, sei que teu sonho era assim, mas quem sabe a gente faz desse jeitinho aqui, que acho que a repercussão para as pessoas vai ser melhor, acho que os leitores vão gostar mais. Então, assim, eu tenho esse trabalho que nem sempre é fácil, né? Que é, às vezes, de apontar a realidade. Mas sempre pensando que eu tô lidando com o sonho das pessoas. E eu fico muito feliz, na verdade. Eu acho que eu sempre gostei muito de trabalhar com produção, quando eu trabalhei em TV e rádio, o maior tempo eu trabalhei com produção. Eu faço algumas comparações desse trabalho, porque é trabalhar nos bastidores para que o produto final dê certo. E aí, quando a gente vê o livro impresso, eu sei que o autor fica muito orgulhoso, mas eu também fico orgulhosa de estar ali junto, né?
Então, assim, é uma felicidade poder proporcionar isso para as pessoas através do meu trabalho. Ô Simone, eu fiquei aqui pensando, imaginando a Flávia na produção de filmagem mesmo do livro das peripécias, porque eu tenho certeza que daria uma série muito legal e muito divertida. É verdade. Depois a gente pode conversar aí. O Ai, que eu livro é fiquei curiosa. maravilhoso. A Ivane escreveu, Flávia, um livro, As Peripécias De um carro de de um carro mensagens ao vivo. mensagem ao vivo, mensagens de som ao vivo, né? E ela fala toda a trajetória empreendedora, desde o sonho de começar a empreender, ela queria criar aquele negócio, como que ela convenceu o marido, a família, como que ela começou, e ali ela foi tendo histórias, vivências, ela reuniu as principais, e tu pensa assim, ó, meu Deus, que história vem agora? Onde é que ela vai enfiar o Logan? O Logan era é o filho dela e o parceiro de todas as peripécias. Tu fica, meu Jesus, onde é que ela vai levar esse menino agora? E tu ri, tu chora, tu fica apreensivo, e ao mesmo tempo tu tem grandes lições empreendedoras, né? Porque a gente conversa muito, né, Flávia? Antes da gente ter um negócio, né? E muitos, algumas pessoas não têm essa ideia, né, empreendedora, mas na realidade elas têm essa capacidade, só não foram treinadas para isso, treinadas mentalmente. Porque eu penso, Flávia, que antes de ter qualquer negócio, a gente empreende a nossa vida. A gente precisa ter organização, a gente precisa criar novas rendas, a gente precisa ter outras possibilidades, a gente precisa se reinventar. A gente também é um produto de uma certa forma, porque a gente vende as nossas ideias, a gente vende um negócio, um serviço, certo? Tu cria algo novo. Então, de uma certa forma, a gente também empreende sem tecnicamente, digamos, estar classificado nessa área. Então, a gente até, a nossa ideia, Flávia, foi expandir, foi trazer novas ideias, novas palavras através ou dos livros ou do próprio evento também, de refletir, de abrir a mente, de ter novos insights, de trazer experiências de pessoas nesse universo, porque o livro que a gente está mais acostumado, digamos assim, o livro impresso, ok, tem muitos livros online chegando, certo? Mas existem N formas de tu produzir conteúdo, por exemplo, pode ser no livro impresso, pode ser no livro online, pode ser na internet, que agora o grande, né, boom é a produção de conteúdo. Então, a gente trouxe aqui vários profissionais que empreendem de várias maneiras, né, mas primeiro que eu vou empreender alguma coisa, voltando ali, eu empreendo a minha vida. Então, no momento que eu sei empreender a minha vida, aí sim eu vou poder trazer ou contribuir a algo, né? Até hoje eu estava assistindo de manhã uma aula e o professor falava assim: o que você contribui, o trabalho é aquilo que você contribui com o mundo. O retorno disso, financeiro, ou seja lá o que for, ele vai chegar de alguma forma. Mas o que você tem para contribuir com o mundo, isso que é a grande questão, né? Pode ser na palavra impressa, na palavra falada, na palavra escrita, né? Pode ser na palavra na internet e mais, né, Flávia? A palavra que cocria a realidade. E a palavra tem energia, a palavra sim cocria, né? Então, quando a gente escreve no papel ali, a gente dá uma força enorme para aquilo ali, né? Então, e eu também, assim, e nós como até jornalistas, de uma certa forma, como eu falei lá no início, a gente tem esse entendimento da palavra. A maioria das pessoas não tem essa consciência, que na realidade é a questão da consciência, de tu ter o entendimento, a consciência de tal questão, de eu penso, eu vou sentir, eu vou agir, eu vou ter um comportamento, e esse comportamento vai me dar um hábito, e esse hábito vai me dar resultados na minha vida. Então, se eu ainda não estou tendo resultados que eu gostaria, opa, eu tenho que voltar um pouco e
rever. Então, a nossa ideia, Flávia, e nossa, tua contribuição maravilhosa, porque a vida foi te levando, né, Flávia? Tu não sabia que hoje tu ia trabalhar com consultoria editorial, mas a vida foi te levando toda a tua bagagem no jornalismo, todas as tuas atividades, toda a tua entrega que tu foi tendo ao longo do tempo, te trouxe até aqui. E aí, a partir daqui, tu traz todos esses elementos e, ao mesmo tempo, tu tá aberta para receber novos, né? Novas ferramentas, novas possibilidades, se reinventar. Tu que, né, teve uma grande parte nessa área cultural e de eventos, sentiu esse impacto, né, de toda essa mudança que nós estamos tendo em função da pandemia, mas o mundo precisou se reinventar, né, Flávia? E nós aqui também, a equipe, nós pensamos, o que nós vamos fazer? Vamos criar um congresso? Vamos! E aí todo mundo, né, dividindo tarefas, enfim, e procuramos inovar, né? E aí a gente conseguiu parceiros também que embarcaram nessa jornada. Enfim, daqui a 3 dias o filho nasce, menina! Nossa, maravilhosa a tua contribuição, Flávia. Tenho certeza que nós vamos nos ver muito, nós vamos interagir muito e tenho certeza que o nosso público vai te amar, assim como a gente já te amou. Eu tive, Vânia, eu tive o privilégio de trabalhar com a Flávia, trabalhei com ela, eu não lembro também na rádio também, mas no jornal, sim, acho que no jornal que nós trabalhamos juntas. Sim. Flávia, você não estava ao meu lado, nós éramos redatoras na época, né, e foi um período muito, muito bacana, assim, a Flávia é uma pessoa super legal, grande amiga, profissional super competente, uma pessoa de muita palavra, muito comprometida, excelente profissional, e para nós aqui é uma honra te ter aqui, Flávia. Muito obrigada, olha, Simone, que palavras bonitas, hein? Muito obrigada. É uma das minhas melhores lembranças do Correio do Povo, pode ter certeza. Olha, que legal. Só queria deixar um último recado para quem está nos assistindo, que eu participo de um projeto de jornalismo independente experimental chamado Voz com S, e eu sou colunista de literatura nesse portal, e agora a gente lançou durante a pandemia um podcast de literatura infantil, conectando a literatura infantil com grandes temas sensíveis. Então, o primeiro episódio que a gente lançou agora em outubro é como falar com as crianças através dos livros sobre a pandemia e sobre luto. E vai seguir, é um podcast mensal. Em novembro a gente vai falar sobre feminismo e literatura infantil, e assim seguiremos com esses temas importantes necessários voltados para o público infantil, com dicas de leitura para os adultos conseguirem introduzir esses assuntos difíceis, assim, pode-se falar sobre política com as crianças através dos livros, pode-se falar sobre a luta antirracista. Então tem muitos temas importantes que a literatura infantil pode ajudar a abordar com a criançada. Que legal. Maravilhoso, maravilhoso. Parabéns. Parabéns mesmo. Obrigada. Flávia, é uma honra te ter conosco, Flávia. Muito obrigada. Obrigado pela tua doação, obrigado pela tua excelente entrega que estás fazendo ao Congresso e a todas as pessoas que dele participarem. Muito, muito obrigada. E de coração eu te digo, vamos conversar mais vezes. Então tá bem. E com certeza nós vamos continuar, Flávia, abastecendo, como a gente falou, todas as mídias, o site também. Quando serás muito bem-vinda e muitas outras vezes no Congresso. O Congresso vai continuar, então, abastecendo de conteúdo. Já temos uma data do próximo evento também, em abril do ano que vem. E nós vamos trocando aí informações, tá bom? Gratidão, tá bem. Flávia, muito obrigada. Eu que agradeço. Um grande beijo.